Ketov, Ravenis, Hakol Beceda, como que vocês vão? Hoje nós temos uma leitura aqui extensa, tá? É a quarta parte aqui da nossa porção da Parashá Bo. Venha. Só para dar um contexto para vocês, porque ela é muito extensa, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer uma leitura sobre um determinado assunto, falo esse assunto, volto à leitura, pego um outro assunto, ou seja, eu dividi aqui em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre a questão do primeiro mês, que vai ser estipulado aqui, que é o mês de Nissan. A segunda parte fala sobre o Corban de Peça, a oferenda de Peça, no caso aqui o cordeiro. Só um adendo aqui, tá? Não está escrito sacrifício aqui, tá? É uma oferenda. Ou seja, não existe sacrifício feito fora do templo. Nós vamos ler isso aqui lá mais para frente. A ponto de Deus falar que todo aquele que sacrifica algo para Deus fora do templo está oferecendo a demônios, tá? Isso aqui é muito profundo, pessoal. Nós temos que entender isso aqui, que vai refletir lá na frente em outros assuntos que posteriormente eu vou trazer aqui, tá? Que isso fique bem gravado. Não existia sacrifício fora do templo ou dentro do Mishkan, que era o tabernáculo que Deus instituiu. Ou seja, Deus vai falar por diversas vezes. Só pode fazer oferenda, sacrifício, onde eu escolher. Fora daí é oferenda a demônios. Nós vamos chegar lá. Então, o cordeiro não era um sacrifício aqui, como muitos falam, um sacrifício de peça. Não existe isso, tá? E a última parte aqui é sobre a matzá, que é o pão sem fermento, pão, né, não levedado. Então, eu dividi aqui em 3 partes, tá? Vamos pegar aqui para ler, para não ficar extensivo, para não ficar muito puxado. Então, eu vou ler, falar sobre aquilo e nós continuamos, tá? Só recapitulando, a última praga da porção anterior, nós tivemos tanto a praga dos gafanhotos, depois veio a escuridão, e Moshe mais uma vez se apresenta ali, o faraó fala, você não verá mais a minha face e viverá. Então Moshe fala verdadeiramente. E daqui nós continuamos o diálogo, tá? Ali que Moshe estava falando. Vamos continuar aqui. Capítulo 11 de Êxodo, versículo 4 em diante. Vamos lá. Moshe disse, isso é o que Deus disse, por volta da meia-noite eu sairei no meio do Egito, morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó sentado no seu trono, até o primogênito da escrava, atrás do moinho, e todo o primogênito do animal. Haverá um grande grito através de toda a terra do Egito, que nunca houve antes algo semelhante, e nunca depois haverá igual, para os filhos de Israel. Nenhum cão irá latir por causa de homem ou animal, para que saibam que Deus fará uma distinção entre os egípcios e Israel. Todos esses seus servos virão perante mim e se curvarão a mim, dizendo, saia, você e todo o povo que está aos seus pés. Depois disso eu sairei. Ele deixou o faraó em grande fúria. Deus disse a Moshe, o faraó não lhe ouvirá para que meus milagres se multipliquem na terra do Egito. Moshe e Aharon fizeram todos esses milagres perante o faraó. Deus endureceu o coração do faraó e não permitiu que os filhos de Israel deixassem sua terra. Deus disse a Moshe e Aharon na terra do Egito, dizendo, este mês será o início do mês para vocês. Ele será o primeiro dos meses do ano para vocês. Falem a toda a comunidade de Israel, dizendo, no 10º dia desse mês, todo homem deve tomar para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Vamos lá, amigos. Vamos pegar agora e falar aqui sobre essa parte do mês de Nissan, tá? Como eu disse, para a gente não ficar aqui muito extenso essa questão. Então, nós vemos aqui que Moshe continuou a falar com o faraó e deu, vamos dizer assim, um ultimato sobre o faraó que viria agora sobre a última praga que mataria todo o primogênito, não só do homem como do animal. Tá? Poupando assim todo o primogênito dentro do povo judeu. Tá? A maioria dos comentários de Irache aqui são os comentários muito, como é que eu posso dizer para você, são comentários muito técnicos, porque a partir daqui entra toda a questão, como eu disse, do mês de Nissan,
os comentários técnicos sobre o Corban, sobre o Cordeiro e sobre a Matzá, tá? Então eu vou procurar tratar com vocês aqui sobre esses comentários de uma maneira assim mais didática. Vou tentar trazer para vocês a explicação de uma maneira que nós podamos compreender. Porque aqui, a partir daqui, os comentários são muito entendíveis dentro do contexto judaico, tá? Do povo judeu, e dentro do hebraico, porque ele entra muito em questão aqui das raízes da palavra, por que de tal palavra começar assim, tá? E trazer tal sentido. Então eu vou tentar trazer para vocês aqui de uma maneira bem mais didática para vocês entenderem, tá bom? Vamos lá. Versículo 4, Moshe diz Israel, diz, isso é o que Deus diz, por volta da meia-noite. Então o Rashi já comenta falando aqui que essa questão de por volta da meia-noite, vamos lá. Em hebraico está escrito assim, Kahat Sot Hailaila, ou seja, né, que quando a noite se divide em duas partes. A expressão aqui utilizada, Kahat Sot, em forma de conjugação verbal, que significa quando uma ação ocorre, é como é o que eu te falei, meus amigos. Ele vai entrar aqui na raiz da palavra, tá? O que Rashi está querendo dizer aqui? A noite ela se divide em dois períodos, como nós sabemos. Por isso se diz meia-noite, tá? Eu vou dizer assim com uma palavra assim, para que vocês entendam. Deus não trabalha com uma lógica humana, tá? Deus ele respeita a lógica humana, porque é o que nós podemos entender. Dentro do contexto da Bíblia e da Torá, do Taná, para Deus, meia-noite é meia-noite. O dia começa e termina ao pôr do sol, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui o costume de falar que meia-noite, né, já é outro dia. Não. Baixou-se o sol para Deus, já começou a noite, já se começa um período. E esse dia vai acabar no pôr do sol do outro. Então, Deus fala para Moshe aqui, o que Rashi está querendo explicar é que Deus vai passar numa figura de linguagem entre, vamos dizer assim, metade antes e metade depois da meia-noite. Por quê? Vamos lá. Vou ler o comentário aqui, vou pular toda a parte aqui da questão da gramática do hebraico, mas vou entrar, ou seja, vamos lá. Acho que ele comenta assim, ou seja, perto da meia-noite, podendo ocorrer um pouco antes ou um pouco depois. Moshe não disse Beratzot, tá? Baratzot, desculpa, precisamente à meia-noite, uma vez que os astrólogos do faraó poderiam errar, e assim os astrólogos egípcios diriam que Moshe é um mentiroso. Mas Deus, que conhece todo o tempo precisamente, disse na profecia para Moshe, Baratzot, à meia-noite em ponto. Ou seja, né? Aqui é um comentário de Rashi, que ele extraiu do Talmud do Tratado de Berahot no capítulo 3b, tá? Na página 3b. Explicando aqui para nós. Deus falou para Moshe que ele ia passar precisamente à meia-noite. Moshe interpreta como por volta, por causa justamente como o Nash comentou. Os magos do faraó poderiam falar para Moshe, tá vendo? Ele não passou. Por quê? O horário, né? Você pode ver que nós temos horários aqui divididos. O horário para eles lá poderiam ser outro. Eles falavam, tá vendo? Moshe mentiu, Deus não passou a meia-noite. Mesmo do que aquela profecia sobre a questão dos primeiros dias ocorresse, eles iriam falar que Deus não é preciso. E se tem uma coisa que eu venho trazendo aqui desde o primeiro vídeo sobre aqui com vocês, é a precisão de Deus, tá? Eu sempre venho trazendo para vocês aqui, Deus, ele é extremamente preciso. Nós temos que tirar essa mentalidade que veio lá atrás, tá? Essa mentalidade de que Deus, ele é um homem e que um homem vamos colocar assim, um homem divino, um homem elevado. Não. Deus está acima de qualquer criatura. Deus está acima do tempo, do espaço, de tudo. Então, quando nós lemos aqui na Torá, na Bíblia, quando Deus fala algo, ele não volta atrás. Você vai ver isso comigo.
Quando Deus falar que vai fazer algo, ele faz. Deus não dá um mandamento e depois ele mesmo quebra. A Torá ela nos fala, né, muito em relação a isso. Você não pode pedir ou exigir uma coisa de uma pessoa que você não faça. Você imagine Deus exigindo que o povo guarde o sábado, como nós vamos entrar aqui na questão do Corban, e depois ele mesmo vamos falar assim, ele não respeita, sendo que diz que Deus cessou-se no sétimo dia toda a obra e o santificou. Então, esse pensamento que o Ocidente, né, ele criou na religião aí, que até então basicamente predomina, de que Deus ele teria se transformado no homem para ensinar as pessoas, isso não tem lógica, porque você começa a ler a Bíblia, você entende que Deus ele entende você, ele entende o horário que você usa, porém ele trabalha em cima daquilo que ele determinou. Ou seja, Moshe pode falar entre a meia-noite, mas Deus fala, eu vou passar precisamente a meia-noite. Então Deus não trabalha com a minha lógica, muito menos com a nossa, né? Vamos dizer assim, com a lógica de ninguém. Deus trabalha precisamente sobre aquilo que ele criou. Tá? Então esse é um comentário de Rashi aqui. Mais uma parte que eu quero pegar antes da gente entrar aqui na questão do mês de Nissan, que é o versículo 7 assim, que diz: para os filhos de Israel, nenhum cão irá latir por causa do homem ou animal, para que saibam que Deus fará uma distinção entre os egípcios e Israel. Meus amigos, aqui tem muitos comentários sobre essa questão do latir dos cães para o povo judeu, para o povo de Israel e para o povo egípcio. Só que eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, que diz assim, para que saibam que Deus fará a distinção entre os egípcios e Israel. Por quê? Um cão, ele tem todos os seus, vamos dizer assim, os seus atributos mais elevados do que o homem, tá? Eu vou dizer assim, em questão de olfato, paladar, em questão da audição, tá? O cachorro ele é muito mais, ou seja, existem vários comentários, só que eu quero pegar justamente essa questão do cachorro ele pressentir a morte, ele sentir o cheiro da morte, tá? Isso até aqui para nós tem-se essa ideia, né? Quando o cão uiva, tudo, né? Que alguém está. Eu, pelo menos, ouvi muito isso dos meus pais, da minha avó, tá? Então o que acontece? O cachorro ele não vai latir, não vai uivar pro povo judeu, porque não haverá mortos nem do homem, como diz o versículo, muito menos nem do animal, muito menos do homem. Tá? Então o cão ele não vai latir para o povo judeu. Mas no Egito vai haver muito uivo por causa da morte de dezenas, centenas, na verdade, de primogênitos. Tá? Agora vamos entrar aqui no capítulo 12, que diz assim o versículo 2 do capítulo 12. Este mês será o início do mês para vocês, ele será o primeiro dos meses do ano para vocês. Nissan é o primeiro mês dentro do calendário hebraico, tá? Ele não é o primeiro mês, assim como eu posso dizer, do ano novo, porque o ano novo ele entra em Tisrei, tá? Mas ele é o primeiro mês judaico, vamos dizer assim, com uma visão religiosa. Por quê? Porque do mês de Nissan. Aqui Deus estava criando o primeiro mês do ano judaico. Vou usar o ano judaico, mas se Deus está pedindo é que ele estabeleceu agora esse aqui como cabeça dos meses, tá? Rosh Chodesh, né? Cabeça do mês. Então entendam bem aqui comigo. Deus estava a partir desse momento falando: eu vou criar a nação de Israel. Eu vou criar o povo judeu. Esse vai ser o mês que vai iniciar a criação do povo Yehudim, do povo judeu. Tá? A partir de agora vocês vão comemorar esse mês aqui como se fosse o primeiro mês de vocês, tá? Entendam bem, é um mês de criação,
tá? É um mês, a palavra Nes em hebraico quer dizer milagre. Então, Nissan, os sábios traduzem aqui como da raiz de Nissaim, que seja milagres, ou seja, é um mês onde Deus vai começar o maior dos milagres. Vocês vão ver aqui para frente toda a ocorrência em relação. Também é um mês que começa também a questão da primavera, tá? Então vamos entender direitinho aqui. Nissan é o primeiro mês. Mais uma vez, como eu disse, a questão da meia-noite, Deus estipulou um calendário, Deus estipulou qual mês seria, tá? O primeiro dos meses do ano, tá? E colocou Nissan aqui para o povo judeu como o primeiro mês. Por quê? Aqui nós vamos entrar na questão profunda. Libertação. A partir desse primeiro dia desse mês, o povo estava sendo liberto. Ou seja, como eu disse, estava nascendo um povo, o povo judeu. Tá? Então, se esse povo estava nascendo aqui, como eu disse, Nissan, Nes, milagre. Deus estava criando um povo agora. A questão aqui do povo estar saindo de uma escravidão, estava saindo aqui de um jugo, o jugo do Egito, ou seja, eles estavam sendo livres, estavam sendo libertos. Então Deus colocou esse mês como o mês da libertação do povo judeu, tanto que no calendário judaico é celebrado o mês de Pessa em Nissan, e todo mês em Nissan é celebrado o Pessa, como a libertação do povo da escravidão, do jugo do Egito, do nascimento do povo judeu, tá? Tem muitas outras questões sobre a questão do mês de Nissan, mas vamos deixar para um outro vídeo, uma outra hora nós falamos sobre isso daí. Eu quero que vocês entendam bem. Assim como a questão da noite, Deus estipulou também um calendário, tá? Existia o calendário naquela época, mas Deus vai trabalhar agora com o povo de Deus em cima desse calendário. Vamos continuar a ler aqui, tá? Onde nós paramos. Então, o versículo 3 fala assim: fala a toda a comunidade de Israel, dizendo: no 10º dia desse mês, todo homem deve tomar para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Se a casa for muito pequena para um cordeiro, então ele pegará juntamente com o vizinho próximo de acordo com o número de pessoas envolvidas. Cada pessoa será contada para um cordeiro de acordo com a quantidade que cada um comerá. Um cordeiro perfeito, macho e de até 1 ano de idade será para vocês. Das ovelhas ou das cabras o tomarão. Vocês deverão guardá-la até o 14º dia deste mês. Toda a congregação da comunidade de Israel o abaterá à tarde. Devem pegar do sangue e o colocar nos umbrais e nas vergas das casas nas quais o comerão. Comam a carne nesta noite, grelhada sobre o fogo, junto com a matzara e ervas amargas. Não o coma crua ou cozida na água, mas somente grelhada sobre o fogo, incluindo sua cabeça sobre suas pernas e seus órgãos internos. Não deixe sobrar nada dele até amanhã. E o que sobrar dele até amanhã deverá ser queimado no fogo. Assim vocês devem comê-lo. Suas cinturas devem estar cingidas, seus sapatos, seus pés, seus cajados e suas mãos. Vocês deverão comê-lo com pressa. Essa é a oferenda de Pessa a Deus. Eu passarei através da terra do Egito nessa noite e eu golpearei todo o primogênito na terra do Egito, do homem ao animal. E contra todos os deuses do Egito eu realizarei atos de julgamento. Eu, Deus. O sangue será para vocês um sinal nas casas onde estiverem. Eu verei o sangue e saltarei sobre vocês. Não haverá nenhuma praga para destruir vocês quando eu golpear o Egito. Esse dia deverá ser para vocês uma lembrança e vocês deverão celebrá-lo como um festival a Deus. Por todas as gerações vocês deverão celebrá-lo como um estatuto eterno por estes dias como Matzots. Vamos parar aqui porque agora vai entrar a questão da Matzah, como eu disse. Vamos separar ela aqui em 3 partes, tá? Voltando aqui. Depois que nós falamos aqui a questão do mês de Nissan, Deus vem e fala a questão do cordeiro. Deus fala para cada família separar um cordeiro, tá?
Aí ele fala assim no versículo 4 do capítulo 12: se a casa for muito pequena para um cordeiro, então ele pegará juntamente um vizinho próximo, de acordo com o número de pessoas envolvidas. Ou seja, se você é uma família pequena, de 2, 3, e um cordeiro só, você não vão conseguir se alimentar dele, pega um vizinho, chame, ou seja, acaba se tornando aquelas duas famílias em uma, para poder comer aquele cordeiro. Aqui eu quero entrar numa questão profunda com vocês, amigos. O que eu consigo ler e entender aqui? União, tá? Você saber dividir. Por quê? Porque se uma família é pequena, você tem muito alimento para você, chame a família do lado. Nós vemos aqui a questão do cordeiro não ser desperdiçado. Para e presta atenção quantas famílias estão necessitadas de alimento. Eu não estou falando de pessoas em outro país, estou falando de vizinhos, pessoas próximas a nós, muitas das vezes, e nós preparamos aquele banquete e muitas das vezes não comemos, e tem aquele costume de pegar, né, jogar o resto da comida no lixo. Você não sabe como isso é ruim aos olhos de Hashem. Entenda o profundo agora dessa passagem do cordeiro. Existem muitas situações aqui em relação ao cordeiro, mas eu vou pegar aqui algo para nós aplicarmos na nossa vida diária. Não desperdice alimento. Não desperdice. Se você tem um cordeiro, a sua família não é suficiente, chame o vizinho, se torne uma família só. Cada pessoa será contada para um cordeiro de acordo com a quantidade que cada um comerá. Eu vou pegar esse comentário de Acha aqui, que eu achei ele bem interessante. Somente aquele que está apto a comer pode ser incluso no rateio do cordeiro. O que exclui doentes e idosos que não conseguem comer uma porção do tamanho de um kazait, que em hebraico é 27 centímetros mais ou menos, né? 27 centímetros, um alimento. Irmão, meus amigos, entendam o profundo da questão do cordeiro. Esquece essa questão de cordeiro. Olha, aqui eu vou entrar num assunto que talvez eu não deveria, mas eu vou falar, já que a gente está dentro do assunto. Esse cordeiro aqui, ele não é para tirar pecado. Entenda bem. Você está lendo comigo aqui. O cordeiro de peça não é para tirar pecado. É uma alimentação, um símbolo de uma libertação, de um jugo. Não está falando aqui de pecado. Totalmente o contrário. Vocês estão lendo comigo aqui. É totalmente o contrário. E outra, não era um sacrifício. Tá? Lá na frente nós vamos estudar sobre a questão de sacrifício. O sacrifício que era para supostamente tirar pecado, primeiro, só era de um tipo de animal e outra era de uma fêmea, não um macho, como Deus fala que o cordeiro tem que ser macho. Lá na frente nós vamos entender. Para desmistificar toda essa ideia de sacrifício humano para perdoar nossos pecados, não tem isso aqui no Pessá. Essa história de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não era um cordeiro para tirar pecado. Era um alimento. Nós vamos adentrar aqui no mais profundo ainda do que significava esse cordeiro. Mas como o Urash ele comentou aqui, como eu li para vocês, é óbvio que pessoas doentes e idosos, eles não têm todo como é que eu posso falar? Aquela vontade de alimentar de um jovem ou de uma pessoa saudável. Entre muitas questões aqui, pessoal. Então, quando Deus fala que cada pessoa será contada para o cordeiro de acordo com a quantidade que cada um comerá, o versículo 4 aqui, ou seja, nada de desperdício. Pessoas que vão entrar para fazer esse rateio desse cordeiro tem que ser pessoas aptas a comer a parte que lhe é necessária, que não venha deixar para o dia seguinte. Nós vamos adentrar no profundo aqui sobre a questão aqui. Vamos lá. Como eu disse, o versículo 5 diz assim que é um cordeiro perfeito, macho e de até 1 ano de idade será para vocês das ovelhas ou das cabras tomarão. Macho. Tá? Nós vamos ver que o animal, no caso, que era oferecido no templo para tirar pecados, era uma fêmea. Tá?
Aí ele vem aqui e fala da questão deles pegar esse cordeiro, que dia que guardar, até o 14º dia, porque seria feito no dia 15 de Nissan, ou seja, toda a congregação, a comunidade de Israel abaterá à tarde, no 14º dia. Aí vem a questão de pegar do sangue e colocar nos umbrais e nas vergas das casas nas quais comerão, tá? Ou seja, além de você abate o animal, você o assa, tá? Do sangue você passaria nas duas colunas na parte de cima das vergas da porta. Há um comentário aqui que fala que era na parte de dentro. Por quê? Nós vamos chegar lá, tá? Muitos filmes, muitos desenhos, você vê eles passando na parte de fora. Mas, na verdade, é passado na parte de dentro. Nós vamos ver esse comentário, tá? Fala assim, ó, como a carne nessa noite grelhada sobre o fogo junto com a matzá e ervas amargas, tá? Maror, amargo, tá? Em hebraico aqui. Também tem um profundo dentro do Seder de Pessa, que é o serviço de Pessa. Eu teria que estar falando um vídeo só sobre Pessa para explicar cada prato, cada coisa, mas não é o caso aqui, tá? Aqui entra uma questão também que eu acho interessante. Não comam cru ou cozida na água, mas somente grelhada sobre o fogo, incluindo sua cabeça, sobre suas pernas e seus órgãos internos. Essa semana eu ouvi um shiur de um rabino, ele explicando sobre a questão por que grelhada, tá? Eu não vou entrar nessa questão porque eu achei muito profundo e até para mim trazer aqui é muito complicado de explicar, mas eu aconselho que vocês procurem também. Eu quero entrar aqui na questão que fala assim, incluindo sobre sua cabeça, suas pernas e seus órgãos internos, ou seja, primeiro mandamento aqui, não pode ser cozido na água, mas somente grelhado sobre fogo assado. E tem que ser inteiro, não é para cortar partes como era feito nos sacrifícios lá no templo. Mais uma vez, não era um sacrifício, tá? Por que ele tinha que ser comido inteiro, ser grelhado inteiro, assado inteiro? Era a deidade do Egito. Você viu que Deus falou assim que ele ia trazer um milagre, ele iria provar agora sobre o Egito que ele era Deus. Ele ia abater todas as deidades, todos os deuses do Egito seriam abatidos naquela hora. Que na verdade que era o Cordeiro, que era um Deus para os egípcios. Então não se pega e corte ele em fatias, não. Assa ele inteiro, com tudo. Então Deus estava falando, a partir de hoje a deidade do Egito está sobre, vou dizer assim, na linguagem para nós dizer, sobre os meus pés. Acabou. Então vocês assam ele inteiro. Você imagina o povo egípcio vendo o seu Deus sendo assado inteiro, né? Ou seja, Deus estava mais uma vez aqui provando que ele era o único Deus sobre tudo e todos. Versículo 10 do capítulo 12, não deixe sobrar nada dele até amanhã. Se sobrar dele até amanhã, deverá ser queimado no fogo, ou seja, Deus instrui, não deixe sobrar. Ainda que você não consigam, ainda que vocês ajuntem uma, duas, três famílias, mas não consigam comê-lo todo, o que sobrar na próxima manhã, vocês acabem com o restante no fogo. Não é para deixar nada. Os egípcios têm que entender que a deidade deles não é nada. Tá? Mais uma vez, nós entramos aqui naquela questão do desperdício. Não deixe sobrar nada. Assim vocês devem comê-lo com suas cinturas cingidas, seus sapatos e seus pés, e seus cajados e suas mãos. Vocês deverão comê-lo com pressa. Esta é a oferenda de Pessa. Eu passarei através da terra do Egito nessa noite e eu golpearei todo o primogênito na terra do Egito, do homem ao animal. E contra todos os deuses do Egito eu realizarei atos de julgamento. Eu, Deus, como eu disse, o Cordeiro, que era uma deidade, Deus estaria mostrando que ele estaria batendo. E ele fala para o povo judeu, se vistam, cinjam seus lombos, deixe vocês ficarem calçados, fiquem calçados,
porque na noite que vocês comerem, após vocês comerem, no outro dia de manhã vocês vão sair. Então estejam preparados. Peça, saltar, passar por cima. Deus estaria passando por cima das casas do povo judeu e estaria atingindo o povo egípcio. O sangue será para vocês um sinal nas casas onde estiverem, eu verei o sangue e saltarei sobre vocês. Não haverá nenhuma praga para destruir vocês quando eu golpear o Egito. Aqui entra aquela questão que eu falei. Preste atenção no versículo 13. O sangue será para vocês um sinal nas casas onde estiverem. Ou seja, não é um sinal para mim, é um sinal para vocês. Então, como eu disse, eram passados nos umbrais, nas vergas das portas, na parte de dentro, para eles verem. É um sinal para vocês, entendam bem. É aquela velha questão de que vamos voltar lá em Gênesis. Entendam bem. Quando Adão e Havá pecaram, Adão e Eva pecaram, diz que Deus, ouviu-se a voz de Deus passeando no jardim e procurando Adão e Eva. Adão, cadê você? Aí você entra comigo aqui, Oxina, Deus não é onisciente. Ele não sabia o que havia acontecido, ele não sabia onde estava Adão escondido. Óbvio que ele sabia, mas Deus não queria envergonhá-los. Então Deus usa, como eu falei, da figura de linguagem humana, Deus também se comporta para poder não envergonhar Adão, perguntando, Adão, onde você está? Adão se apresenta. A mesma questão aqui é em questão do sangue nas portas. Deus não sabia, Deus não consegue ver aonde que está o sangue, se estava lá de fora ou de dentro. Sim, ele consegue, no caso aqui estava de dentro. Só que o sinal é para vocês que não conseguem ver. O sangue será para vocês um sinal na casa onde estiverem. Eu verei o sangue e saltarei, ou seja, vocês o sinal. Tá? Versículo 13, Urashi ele comenta, só para vocês terem ideia, né, do que eu estou comentando aqui. Urashi fala assim, para vocês um sinal, e não para os outros como sinal. Daqui aprendemos que colocaram o sangue do lado de dentro da casa, ou seja, é um sinal para vocês, não para os outros, não para os egípcios verem. Muito menos Deus, porque Deus já sabe. Mas o sinal é para vocês saberem. Tá? Esse dia será para vocês uma lembrança e vocês deverão celebrá-lo como festival a Deus. Por todas as gerações vocês deverão celebrá-lo como estatuto eterno. Aqui eu entro numa questão profunda também, que acha que ele comenta que eu vou ler para vocês. E vocês deverão celebrá-lo. Urashi comenta aqui, o dia em que é uma lembrança para você, este dia você deve comemorar. Mas ainda não aprendemos em qual dia será feita a lembrança. Para definir isso, a escritura diz, lembre-se esse dia em que vocês saíram. Que dia da saída seja o dia da lembrança. Em que dia saíram? Aí vem a escritura diz assim, que foi no dia seguinte a Pessa. Justamente, saíram. De onde se deduz que o dia 15 de Nissan deve ser o dia festivo? Porque no 15º dia comeram o sacrifício, né, a oferenda do Pessa, e na manhã seguinte eles saíram. Daqui então se estipula a data do Pessa. Quando é estipulado em Nissan, para você fazer o Seder de Pessa, a questão das matzot que nós vamos ler posteriormente. Então Urashi ele diz aqui que essa lembrança ela deve ser comemorada. Comemorada para quem? O versículo diz assim, celebrado como festival para Deus. Ou seja, todo o intuito do Pessa é você celebrar a Deus que tirou o povo do Egito. Não para vocês. A celebração é para mim. Porque eu estou fazendo esse julgamento sobre todos os deuses do Egito agora. Então vocês vão lembrar, por todas as gerações, vocês deverão celebrar como um estatuto eterno.
mais uma vez. Meus amigos, entendam bem. Como eu falo para vocês aqui, eu estou cansado, né? Eu falo assim de maneira figurativa, de falar que Deus não muda. Gerações, por todas as suas gerações, vocês deverão celebrá-lo como um estatuto eterno. Por que Deus fala celebrações por suas gerações e um estatuto eterno? Rashi ele comenta aqui que o termo aqui gerações, ele fala assim que seria até 2 gerações. E Deus vem e fala eterno aqui por todas elas. Nós estamos numa geração. Nós estamos numa geração desde a criação do mundo até outra. Certo? Então Deus fala assim que independente do que aconteça, em todas as gerações onde vocês existirem, onde vocês estiverem, vocês vão celebrar essa questão do Pessa. Então, quando vem alguém ou uma figura e muda isso, ela está indo contra a vontade e contra a palavra de Deus, sendo que Deus falou que é um estatuto eterno por todas as gerações. Não se muda isso. Não se pega o ceder de Pessa, ou, como dizem, a ceia, e colocam novos elementos. Deus não disse isso aqui, ele falou para celebrar dessa maneira por estatuto eterno. Entendam bem o que eu estou querendo dizer. Aí Deus vem e fala assim, por 7 dias como matzot. Aqui nós vamos continuar a ler e nós vamos terminar aqui. Mas no primeiro dia vocês devem eliminar o fermento de suas casas, pois todo aquele que comer fermento, desde o primeiro dia até o 7º dia, terá sua alma estipada de Israel. O primeiro dia será uma convocação sagrada e o 7º dia será uma convocação sagrada para vocês. Nenhum trabalho será feito neles, mas aquilo necessário para alimentar a toda a alma, somente isso poderá ser feito para vocês. Vocês devem guardar as matzotes, pois nesse mesmo dia eu retirarei suas multidões da terra do Egito. Vocês devem guardar esse dia por todas as gerações, como um estatuto eterno. No primeiro mês, no 14º dia à noite, vocês devem comer matzá até a noite do 21º dia do mês. Por 7 dias, fermento nenhum se encontrará em sua casa. Se alguém comer alguma coisa levedada, sua alma será extirpada da comunidade de Israel. Tanto um prosélito como uma pessoa nascida na nação. Vocês não devem comer nada levedado. Em todas as áreas em que vocês viverem, deverão comer matzá. E aqui nós terminamos essa porção enorme. Vamos lá. Matzá, matzot, plural. Era um pão, parecia uma bolacha enorme. Ele não era levedado, ou seja, ele não é... Sabe quando você joga a massa, ela fermenta, ela incha? Quando Deus disse para eles que eles iriam cingir os seus lombos, calçar os seus sapatos, vocês estariam sair pressa, ou seja, a massa não teria nem tempo de levedar, porque vocês já estariam saindo daqui. Tá? Essa é a matzá, um pão sem fermento. Existe todo um comentário, toda uma situação em cima do matzá, tá? Da matzá. Eu vou falar com vocês aqui em relação a isso quando eu vim falar sobre esses 3 pontos que nós podemos pegar dessa paraxá dessa semana. Só que eu quero pegar uma coisa aqui interessante. O versículo 19 fala assim, ó, por 7 dias fermento nenhum será encontrado em suas casas. Se alguém comer alguma coisa levedada, sua alma será extirpada da comunidade de Israel. Tanto um prosélito como uma pessoa nascida na nação. Vamos encerrar aqui e eu vou trazer os 3 pontos para nós no dia de hoje. Meus amigos, muito se entende, na minha época, quando eu estava dentro da igreja, muito se entendia que o que era para o judeu era para o judeu, o que era para o gentio para o gentio. O versículo aqui que eu li diz assim, para que tanto um prosélito como uma pessoa nascida na nação. Se entende assim, né? Eu vou ler um comentário do Racha aqui, mas é a mesma coisa que eu vou falar para vocês. Se você aceita
o jugo de Deus sobre a sua vida, se você aceita os mandamentos de Deus, você faz parte também do povo judeu. Você pode não ser um judeu, mas como um versículo diz ali, você é um prosélito ou uma pessoa que nasceu na nação do povo judeu, você também é judeu. Mas se você é um prosélito, você aceitou, o Pessa também vale para você. Aqui vai entrar a questão da circuncisão, mas lá na frente vai ser explicado essa questão. Mas entenda bem uma coisa. Não tem, vou dizer assim, entre aspas, uma separação. Existe uma pequena separação, por causa em relação aos mandamentos, você tem que cumprir. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa habilitada, ela é diferente de uma pessoa que não é habilitada. Ela pode dirigir um carro sem habilitação? Ela pode, mas ela está quebrando leis, ela está infringindo a lei, certo? Um prosélito, ele poderia participar do CDDP? Se ele poderia, mas vamos ler aqui sobre a questão da circuncisão mais para frente. Entenda bem uma coisa, meus amigos. Se você aceita a Bíblia, o Velho Testamento, a Torá, você está aceitando o jugo de Deus sobre a sua vida. Você não tem que comemorar festas que não tenham nada a ver com a Torá, com a Bíblia. Festas criadas por outras religiões. Tudo. Deus estipulou as festas. E todas as festas que elas são estipuladas aqui na Bíblia, no Velho Testamento, na Torá, elas têm um significado muito elevado. Desde questão de você se elevar moralmente, como você se tornar um cidadão melhor. Não simplesmente festejar, se embriagar, se encher. Não. Todas as festas na Torá, nós vamos ler sobre isso daí. Tem um significado elevado para você se tornar um ser humano melhor. Tá? Eu vou encerrar com vocês aqui e vou pegar essas 3 partes aqui e nós vamos entender aqui para nós encerrarmos. Esse vídeo aqui vai dar quase aí 1 hora, mas é necessário. Então nós encerramos por aqui. Vou deixar aberto que eu posso querer ler um versículo aqui para vocês. O que nós pegamos para nós de hoje dessa porção? Entendam bem. Nissan, o primeiro mês. Deus estipulou a liberdade. Deus estipulou o mês da liberdade. Deus estipulou e criou a nação de Israel a partir daquele momento. Agora vocês são independentes. Vocês são uma nação independente. Vocês são um Estado soberano. Vocês são um povo soberano. Vocês têm as suas próprias leis. Vocês têm os seus próprios costumes e tradições que vieram de Deus. Você que aceitamos a Deus, aceitamos as leis de Deus, fazemos parte disso também. Seja você judeu ou não. Tá? Já falei aqui sobre as 7 leis universais que todo não judeu deveria seguir. Tá? Entendam bem, o mês de Nissan é o mês da liberdade. É o mês de todos os milagres de Deus. É o mês onde nós nascemos como povo. Tá? Quando eu uso nós, entendam bem, eu já estou muito tempo no meio do povo judeu. E eu me entendo como eles. Eu consigo entender como eles veem. Porque é aqui, meus amigos, é aqui que está a verdade. A interpretação vem deles, a palavra é deles. Já falei com vocês sobre isso. Então, entendam bem para o dia de hoje. Tome esse dia de hoje, com essa leitura que nós estamos tendo, tome uma decisão na sua vida de você ser livre de todo o jugo dessas culturas, essas coisas pagãs, que não vêm de Deus. Como eu disse, nós vamos continuar lendo, nós vamos ver que todo esse tipo de festas, que são seculares, ela tem o seu significado, porém, ela não tem um significado de você melhorar como ser humano. Se fazem votos, se colocam coisas dentro de casa para celebrar não sei o que, mas elas não te tornam um ser humano melhor. Aceite agora, a partir de hoje, as leis e as festas de Deus sobre as suas vidas. Aquilo que Deus estipulou. Deus criou uma nação do nada. Os profetas falam isso, ele tirou. Tá? Isso é sobre o mês de Nissan que eu tenho que falar para você. Sobre a questão do Corban de Pessa, a oferenda, vou dizer assim, o cordeiro,
Entendam bem, o cordeiro, ele tinha que ser comido inteiro, não podia deixar nada. Não, eu já falei, não trabalhe com desperdício. O que você não consegue sozinho, chame outros. Você não consegue alimentar sozinho, chame outras pessoas, porque outras pessoas também têm necessidades. Além de toda a questão da deidade do Egito ser consumida inteira na frente dele, eu quero pegar isso com vocês, que vocês não deixam sobrar nada. A partir do dia de hoje, tome essa decisão, compartilhe o que você tem. O que você tem não é só seu. Entenda bem isso. Tá? O alimento está aí para todos. Nós vamos ver lá para frente que tem a questão do alimento, que se uma fruta ela cai de um pé, antes de você colher, Deus fala, deixa isso para o pobre. O pobre e para os animais serão. Isso é muito profundo, gente. Tá? Se reúnam as famílias. Não dá, pegue outra família, mas alimente a todos. É esse significado que eu quero trazer da questão do Corban. Eu não quero trazer os outros significados, como eu falei, existe dezenas de interpretações sobre o Corban. Como eu disse, a questão dele ser assado, não cozido. Tá? O assado, quando você assa uma carne, você tem que estar ali, ó, virando, mudando, rodando, porque vai ficar umas partes mais e outras partes menos. Como eu disse, eu vi um shiur e esse rabino ele falava que mesmo sendo um povo, o Corban inteiro, que celebraria também a união do povo judeu, mesmo ele sendo assado, existem pessoas mais elevadas, outras não. Só que elas fazem parte de um corpo único. Essa era a questão do assado. O cozido não, o cozido ele estufa. O cozido ele borbulha, ele enche. Fique com isso, não desperdice nada. Se precisar, chama outra pessoa. Não vai usar algo, dá para outra pessoa. E por último, meus amigos, a matzá, o pão sem fermento. Deus fala para o povo judeu, durante os 7 dias, fermento nenhum haverá dentro de vossas casas, aonde vocês estiverem. Não precisa ser em Jerusalém. Se você estiver em São Paulo, se você estiver no Rio de Janeiro, se você estiver nos Estados Unidos, na China, não importa. Não haverá fermento na sua casa. O fermento aqui, ele é tido... Porque o fermento, ele enche. Vamos pegar aqui. Ele enche. A matzá é um pão sem fermento. Ele está ali um pão achatado. Os nossos sábios trazem aqui como se fosse o fermento algo ruim. Nesse caso, simbolizando o que? A arrogância, o orgulho. Então, durante esses 7 dias, não haja com orgulho, não haja com arrogância, seja como a matzá, ela é plana, ela está pronta a receber. Tá? Então, tire todo o fermento da sua vida, todo o orgulho, toda a prepotência. Você vê o profundo da festa de Pêssach que está se tratando aqui? Te trata uma pessoa, te molda uma pessoa muito melhor. Não encontrarás fermento durante 7 dias. Não encontre em você. Se tem, retira. Se você tem um pouquinho de orgulho, prepotência sobre algo, tire. E faça como uma matzá, um pão sem fermento. Tá? E não esqueça, o pão sem fermento, ele foi dado de alimento a todas aquelas partes de famílias também ali. Durante 7 dias comerá o pão sem fermento. Você matará o orgulho, a arrogância, a prepotência dentro de você. Durante 7 dias. Tá? Isso é o que eu quero trazer para vocês aqui no dia de hoje, meus amigos. Entendam o significado profundo da festa de Pêssach. Tá? Amanhã nós estaremos lendo a quinta parte. A quinta parte é bem pequena. Tá? Praticamente ela dá uma folha só aqui. É bem curta. Já a sexta já também já é um pouco maior. A sétima também mais nada como essa daqui hoje. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu gostaria de falar muito mais sobre a questão do mês de Nissan. Tá? Eu gostaria muito mais de falar sobre a questão do Corban de Pêssach.
tá? Sobre muita coisa. Eu gostaria de falar também mais sobre a questão da matzá, sobre o fermento, mas eu quis pegar o que eu achava que viria bater com a gente nos dias de hoje, tá? Libertação da escravidão, o não desperdício e todo o orgulho e arrogância sair de nós. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje da festa de Pessah, tá bom? Todarabá, gostou? Compartilhe, se inscreva no canal, ajude a divulgar mais pessoas e entender o profundo da Torá, tá? Todarabá, lehitraot. Até mais, fiquem com Deus. Obrigado.